Olá pessoal, aqui é a Carol, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber a notificação toda semana de vídeos novos. Aqui eu posto vídeos de casos reais, casos de mistério e também posto vídeos de relatos enviados por inscritos. Então, se você tiver interesse em mandar a sua história, se você quiser que a sua história seja contada aqui no canal, por favor, mande para mim, mande no meu e-mail que estará na descrição desse vídeo. O e-mail é conteseuterror@gmail.com. Você pode enviar o seu relato por lá, que no próximo vídeo será contado aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, então, eu vou contar pra vocês um relato enviado por inscrito. Então, o título desse relato é A Coisa que Abria a Porta Todas as Noites. Então, vamos ao relato. Olá, Carol. Sou de Curitiba, Paraná. E tenho um relato que minha mãe sempre contava pra gente, que antigamente em sítios tinham muitos casos de assombração. Tinha pessoas que chamavam de alma penada, tinham corpo seco, lobisomem, boitatá, caipora e assim por diante. A minha mãe falava que quando morava no estado do Rio de Janeiro, em Piabas, e meu avô comprou um sítio em Vassouras. Lá já havia um rancho que ficava no meio do sítio. E meus três tios já estavam todos rapazes formados e eles estudavam no vilarejo que chamavam de Patrimônio Vassouras. Eles faziam Mobral. Para quem não sabe, Mobral foi um programa de alfabetização criado no Brasil durante a ditadura militar. E todos eles estudavam à noite. Sendo assim, fechavam a casa e na época era porta de tramela, que as casas no interior eram rebocada de barro, chão batido e tramela. E assim, todos os dias o meu avô tinha mania de levantar de madrugada para sair para fora, para fazer suas necessidades, e ele dizia que sempre a porta estava aberta, toda noite aquela porta aberta. E minha mãe dizia que tinha dia que eles escutavam alguém arrastando o pé, como se estivesse com um chinelo arrastando. Tinha um banco de tábua do lado do fogão e costumava ficar palha debaixo do fogão para poder acender o fogo de manhã, ainda mais na época de frio. E eles ouviam que tinha alguma coisa sentada nesse banco. Dava para perceber que era uma coisa pesada porque o banco chegava a ranger e essa coisa parecia ficar batendo o pé nas palhas que ficava debaixo do fogão. E quem disse que alguém tinha coragem de levantar e ir lá ver o que é? Ninguém tinha coragem. Nisso, a porta todos os dias continuava abrindo toda a noite. Assim, um dia meu avô decidiu travar essa porta com um cabo de machado para segurar e não poder abrir. E você acredita que de manhã viram que o que estava entrando ali conseguiu empurrar a porta com um cabo de machado e tudo, fazendo até valeta onde estava escorado o cabo, e a coisa entrava do mesmo jeito. Minha mãe falava que isso foi por muito tempo. Não adianta escorar nada na porta que a coisa abria do mesmo jeito. Um belo dia, era lua cheia. Os meus tios, eles saíam da escola por volta das 10 da noite e até chegar em casa era já por volta das 11 horas, 11h30 da noite, porque era longe e eles iam e voltavam de a pé. Quando eles chegaram, com a lua já clara, tinha uma árvore pequena, a grinalda de noiva, cheia de galhos com as flores branquinhas. Eles viam vindo e notaram que tinha uma sombra debaixo desse pé de grinalda. Era uma coisa bem escura, preto, e como era lua cheia, a luz da lua estava clareando bem. Eles foram chegando e a coisa lá ainda debaixo do pé da árvore. E o interessante é que os cachorros não notavam aquilo. Os cachorros sempre latiam para tudo, mas meus tios iam chegando, viram que os cachorros não estavam percebendo o bicho que estava lá no pé de
de grinalda e não latiram. Eles só começaram a latir quando viram meus tios chegar. Quando começaram a latir, aquele bicho saiu correndo. Era uma coisa grande, preta, correndo de 4. Foi correndo sentido aos pastos que havia mais para baixo. E foi aí que os cachorros perceberam o bicho e saíram correndo atrás disso latindo. E depois disso, nunca mais aconteceu de abrir a porta à noite. Nesse sítio, acontecia muita coisa esquisita. Meu avô preservava uma mata perto ali do sítio dele e vizinhos que moravam ali por perto diziam que descia uma bola de luz todas as noites por volta das 10, 11 horas da noite nessa mata. E saía uma outra numa mina de água. Dizem que brotava do chão e subia e uma passava pela outra. Uma subia e a outra descia. Todos os dias os vizinhos via essa bola de luz. Aconteceu um dia que meu avô não estava em casa, estava viajando, e minha mãe disse que os cachorros sempre ficavam para fora para vigiar o terreno. E uma noite, o cachorro começou a latir para alguma coisa sem parar. E a casa era aquelas de madeira do interior e era escorada por pilares de madeira. E a casa ficava muito alta e o cachorro ficava ali debaixo do assoalho da casa. Esse cachorro latia e latia de medo, mas ninguém com coragem de ver o que estava acontecendo lá fora. Assim, passou a noite e no outro dia o cachorro foi encontrado morto no cantinho dele. Dava para perceber que ele estava com muito medo. Tadinho do cachorro, que dó. Tinha alguma coisa ali, né? Será que era um lobisomem? Parece, né, gente? Pelo que ele falou aqui, uma coisa grande, preta e andando, correndo de 4, parece sim um lobisomem. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí pra mim. Então, esse foi o relato de hoje. Se vocês quiserem que o seu relato seja contado aqui no canal, mande no meu e-mail, que estará na descrição. E também, se quiser comentar algum relato seu aqui nos comentários, pode ser também, tá bom? Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!